A gente está começando a ver que estamos diante de um problema difícil de resolver, mas pelo menos existem iniciativas. Eu perguntaria ao Cláudio como está sendo, do ponto de vista de projetos, de andamento, essa ideia que o presidente tanto tem defendido de fracionar remédios. Realmente você compra às vezes uma caixa, sobra remédio lá, o sujeito acaba se automedicando depois se tiver uma coisa semelhante, quer dizer, não é das coisas mais práticas, né? É possível repartir ou vamos ter um problema de um farmacêutico necessário que não tem nas farmácias, né, hoje em dia? Não, pois é, justamente a partir da decisão do presidente da República, a equipe da Anvisa passou a trabalhar neste assunto, procurando cercar para que não houvesse um problema maior criado a partir da solução de um problema que é muito importante. Então, depois de muita polêmica, discussão com, acho que todos os setores virtualmente envolvidos nisso, indústria, farmácias, redes, usuários organizados, defesa do consumidor, se chegou num regulamento técnico que já está em vigor, que define a venda fracionada. Quer dizer, hoje já é permitido vender medicamento um por um. Mas existem alguns cuidados. Primeiro é esse, só a farmácia pode vender e o farmacêutico é uma figura essencial para fazer o fracionamento e para fazer a assistência farmacêutica, ou seja, não basta entregar o remédio. Ele deve fazer toda a orientação quanto à utilização do remédio. Mas isso não era obrigado? Toda farmácia não tem que ter o chamado farmacêutico responsável? Mas nunca, se a gente perguntar, nunca está lá, né? É difícil isso. Olha, é obrigado. Toda farmácia, toda drogaria, todo estabelecimento comercial de medicamentos tem que ter o farmacêutico responsável. Neste caso agora, nós temos mais um momento de controle, quer dizer, para fazer a venda fracionada, e certamente esse será um componente importante na medida em que as farmácias competem umas com as outras e há lugares em que isso é visível, farmácias uma ao lado da outra. Né? Com mais pisca-pisca do que a outra. Exato. Então, a gente vê que em muitos lugares elas vão brigar por este mercado e por essa atividade. E aí o farmacêutico não apenas tem que ser o responsável que assina pela farmácia, mas ele tem que estar lá presente e claramente identificado. Hoje é difícil entrar numa farmácia e saber se o farmacêutico está lá ou não. Tem alguém de avental branco ali, pode ser que seja farmacêutico, eu nem pergunto. Vocês têm condições de verificar isso? É difícil, né? Porque tem farmácia, a gente vê numa rua, às vezes, tantas, que eu não estou nem querendo acusar a Anvisa, porque deve ser um trabalho de Hércules, né? Conseguir fiscalizar isso tudo. A fiscalização sanitária ela é feita pelo sistema União, Estados e municípios. Hoje nós estamos preocupados justamente em ver para que esta atividade, que é de uma responsabilidade maior, seja justamente um mote para garantir a presença do farmacêutico. Nós sabemos que é impossível ter um fiscal sanitário em cada farmácia do país o tempo todo para ver se o farmacêutico está lá ou não. Mas, no caso, só um segundinho, da venda fracionada, ele não só vai ter que fazer o fracionamento, mas ele vai ter que fazer a identificação do medicamento e assinar, carimbar e assinar. Pode haver uma conduta criminosa de falsidade ideológica, que outra pessoa assina com o nome do farmacêutico, mas aí já partimos para a atitude criminosa. Vender o remédio aí é de tarja falsificação. preta liberando. No seu parte, aproveite seu parte aí, entra também nessa questão da farmácia popular, aliás, se ela está vingando, se está sendo útil mesmo. Veja, o meu parte seria para, você mencionou a questão da rede. Né? E existe um hábito curioso nesse negócio de redes que se proliferam aí terrivelmente, é que uma farmácia não precisa mais ter um estoque muito completo, porque ela vai buscar na farmácia vizinha. E o fracionamento, se chega a esse termo, complica, porque o cara não vai precisar ter o farmacêutico que fracione aquela categoria de medicamento, digamos assim. Por quê? Porque ele manda buscar na farmácia da rede que está ao lado. Então, eu acho que a agência tem que ter a clareza para coibir esse tipo de migração de medicamentos entre membros da mesma rede. E no caso, esse fracionamento é o quê? É só cortando a embalagem ou ele vai ter que manusear realmente o produto em termos de... Bom, acredito que a indústria vai ter que se adaptar para fazer algum tipo de embalagem adequada. Né? E o que é mais importante de tudo é que você tenha um controle adequado do prazo de validade daquele lote. Esse é o grande lance, porque se o medicamento começa a ser manipulado... Você não vai ter como na caixinha tem não, nós fomos, acho que uma das medidas até
que gerou críticas. Essa medida gerou críticas porque talvez tenha sido uma cautela excessiva, mas é que neste primeiro momento só será possível a venda do medicamento fracionado contendo as informações essenciais da sua identificação, mas incluindo o número do lote e o prazo de validade em cada embalagem vendida. Nós, de outro lado, não exigimos neste momento que fosse necessariamente a embalagem unitária. Ou seja, nós vamos passar por uma transição, certamente, em que algumas indústrias já estão adaptadas para vender e identificar um por um o comprimido ou o óvulo, o que for. Outras indústrias são capazes de identificar de 2 em 2 ou de 4 em 4. Mas isso certamente já melhora em relação a uma embalagem de 40, de 30 ou de 20 comprimidos. Esperamos chegar, num futuro próximo, num ambiente em que todos os medicamentos serão disponíveis um por um, com todas as identificações obrigatórias. Eu estava aqui com a parte da esquerda, foi a Núbia que estava querendo? Só ia dar completar, porque eu acho que é importante dizer que o grande problema do fracionamento era a possibilidade da pessoa comprar o remédio pelo dinheiro que tem. Me dá aí R$1 de aspirina. O médico mandou 20, eu compro só 10. Entendeu? E isso foi regulamentado através de que o remédio fracionado só pode ser vendido com prescrição médica. E o farmacêutico tem que anotar o número da receita, carimbar e devolver essa receita. Deixa eu aproveitar, e do ponto de vista do que é que você avalia da política de farmácia popular? Quer dizer, esse remédio subsidiado, parece que existe até um projeto de lei para subsidiar a produção, não é isso também? A farmácia popular, ela foi idealizada porque o laboratório oficial, que no Brasil são 17, São Ranguins é o maior, ele trabalha para atender uma população que vai mais ou menos de 0 a 4 salários mínimos. A farmácia popular, ela foi idealizada para pegar quem ganha de 4 a 10 salários mínimos, famílias que ganham de 4 a 10 salários mínimos, que têm acesso a um plano de saúde, né? Não utiliza somente o SUS, mas que o medicamento pesa muito na renda familiar. Principalmente nos mais idosos, que quase sempre tem que tomar remédio. Exatamente. Aí são duas farmácias populares. A farmácia popular do Brasil, que ela não é somente para os idosos, e a farmácia popular do governo do estado, que pega apenas os idosos. No caso, apenas do Rio ou não? Apenas no Rio. Apenas no Rio, essa dos idosos. Existem outras iniciativas Exato. em alguns estados com formatos ligeiramente diferentes. Existe, né? Tá certo. E a farmácia popular do Brasil, que é essa grande... a federal. A federal, ela utiliza medicamentos tanto dos laboratórios oficiais quanto laboratórios privados, através de grandes pregões, com uma disputa bem grande de preço, que faz com que esse preço seja colocado num patamar bem abaixo do que é praticado pelas farmácias. Mas esses são os remédios ainda de mercado, não são os remédios, por exemplo, a produção de vocês em Farmanguinhos é uma produção voltada às doenças indicadas pelo SUS como mais necessárias, embora no caso da AIDS vocês estão cada vez mais avançando na produção, né? Farmanguinhos trabalha com o grande volume de Farmanguinhos é a produção de remédio para hipertensão e diabetes. Mas a gente trabalha também com as doenças negligenciadas, né? Para filariose, malária, tuberculose, o programa de AIDS. Ou seja, doença que não dá dinheiro para o laboratório. Exato. E com essa aquisição de um novo site, que é o que a gente estava discutindo, justamente o inverso. O que a Índia fez de vender as suas empresas, laboratórios públicos para iniciativa privada, o Brasil hoje fez uma situação inversa. Comprou de um grande laboratório internacional, que é a GlaxoSmithKline, um site novo para a fabricação de medicamentos para o SUS. Então, com essa nova planta industrial, a gente também vai estar entrando no programa de asma, que hoje é um programa que não é atendido. Não tem no SUS, não tem medicamento para asma,
né? Então, nós vamos entrar com... Eu estava achando estranho a água, mas ficou claro. Desculpa, os inalatórios e também com a área de hormônios. E nós somos inovadores nisso ou existem outros países que distribuem remédios também assim? Olha, ao meu conhecimento, não tem nenhum país que tenha essa iniciativa que o governo brasileiro tem de ter uma rede tão consolidada de laboratórios oficiais. Bem, o Cláudio está pedindo uma parte, a Beatriz também, começa você, que eu já vou ter que chamar para o intervalo. Vamos lá. É um aspecto porque, embora certamente o Brasil tenha um dos programas mais pujantes de fornecimento direto de medicamentos pela área pública, em boa parte dos países que têm economias importantes, existe o copagamento ou algum tipo de subsídio ao medicamento. A pessoa paga uma parte do valor e o Estado, no caso daqueles chamados estados de bem-estar social, especialmente os países europeus, paga a maior parte do produto, ou no caso de planos de saúde, como é o caso americano, o plano paga a maior parte do produto. Isso introduz um componente externo de regulação, tanto do medicamento que está sujeito a subsídio, como dos preços praticados pelas indústrias. Quem compra em grande volume vai poder apertar o valor do preço final. Exatamente, não é apenas o consumidor individualmente que é responsável por enfrentar a indústria, mas existem grandes indústrias de saúde que enfrentam. Bem, eu tenho que ir para o intervalo, mas a Beatriz tinha pedido... E nesse aspecto, a lei de genéricos é fundamental, porque os planos de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm listas de medicamentos que estão sujeitas a copagamento, qual a porcentagem que está sujeita e o incentivo é substituição por genérico. E isso nós podemos para chegar baixar perto o preço, porque como são planos privados, eles vão querer o quê? Baixar cada vez mais o preço dos medicamentos, comprando em grande volume do medicamento genérico, porque ele é mais barato, porque ele não embute, os custos de comercialização não tem custos de marketing. Porque eles são vendidos o quê? Pelo nome da substância. Então, você não tem propaganda de marketing na televisão, você não tem nas revistas. Mas nem para visitar o médico lá? Do genérico? Não. Não vale a pena, porque você não associa o seu produto a um nome fácil de você gravar. Por exemplo, Cataflã, não. É diclofenaco, já é um nome muito complexo. Entendeu? Você não vai fazer uma propaganda para Beatriz, um nome esquisito. Só um comentário. Tem a história de que no Brasil já existem fábricas de genérico anunciando os seus genéricos. Mas aí anuncia a marca. É o genérico da empresa X. Aí tem que ser pela marca pela institucional. Empresa, é institucional. Bem, está cada vez mais complicado isso aí. Bem, nós vamos ter ainda um último bloco daqui a pouco para tentar ver qual é a solução disso. Aguardem já já.